Agradeço a presença de todos, o convite do SESC, também do professor Renato Giannini, e de todos os que estão envolvidos, né, na organização desses encontros, que têm sido tão interessantes para todos nós, né? Vamos ver se hoje nós nos conversamos um pouco também sobre essa questão da queda ou da perda das ilusões, né? Porque quando a gente diz meu mundo caiu, na verdade, alguma expectativa que nós temos e alguma desilusão acontece com relação a uma representação que nós temos da nossa vida ou do que nós pensamos sobre nossa inserção no cotidiano ou também no tempo histórico, né? Então, de alguma maneira, o que significa desilusão? Normalmente, nós registramos essa ideia da desilusão como a perda de uma ilusão. E a perda de uma ilusão é quase sinônimo de decepção, não é? Nós temos algum conhecimento imediato de alguma coisa e, subitamente, por alguma razão, essa expectativa e esse conhecimento que parecia familiar e tão próprio daquilo que nós vivemos nos desconcerta, não é? Nos enfrenta com uma contrariedade, né? Ora, no ponto de vista da história da filosofia, a tradição racionalista toma a ideia da ilusão como um desvio no conhecimento objetivo. Quer dizer, tudo o que é ilusório está do lado da aparência, é aquilo que nos perturba a boa apreciação das coisas e a medida do conhecimento. Então, num registro racionalista, tudo aquilo que é ilusão é recepcionado no registro de um obstáculo ao progresso da razão. Ora, mas esse pensamento racionalista, ele dualiza as coisas, né? Sempre separa razão de um lado, paixão do outro, teoria de um lado, prática do outro, ou então realidade de um lado, ilusão do outro. Então, fica, de um lado nós temos o real com a sua identidade e sua não contradição, do outro lado nós temos a ilusão com a sua identidade e a sua não contradição. Como se o mundo fosse dualista e as coisas acontecessem em pares que se enfrentam e não se comunicam. Ainda, a ideia de desilusão pode se associar à ideia de desengano, não é? O que é um desengano? Pode também ter um duplo sentido, né? Desengano é nós sairmos da dimensão do engano. Não é? Ser desenganado é conseguir ter acesso a uma verdade das coisas. Mas também o desengano tem o sentido de uma decepção. Não é? Quando nós dizemos, mas foi um desengano, tanto pode ser o sentido etimológico de nós recuperarmos uma objetividade do mundo, quanto pode existir essa ideia, não é, que nós fomos decepcionados em alguma expectativa. Portanto, sempre a ideia de desengano comporta algum peso de tristeza. Ora, mas a ideia de ilusão não significa necessariamente esse quadro que é da tradição racionalista. Por quê? Porque, etimologicamente, se nós pensarmos na palavra ilusão, ela provém de ludos. Illudere, né, que vem da latim, que dá no nosso ilusão, tem uma raiz que é ludus. E o ludus é o lúdico. Não é? Portanto, tudo aquilo que é lúdico é divertido, é um jogo, é uma representação, não é? É uma forma de ludicidade, portanto, de distração, mas um divertimento que pode ser inteligente. Então, o lúdico não é necessariamente uma ilusão no sentido de uma falsificação ou de uma fraude com relação ao conhecimento das coisas. Por quê? Porque esse registro que trabalha com a ambiguidade da palavra e da situação da ilusão, considera a ilusão como constitutiva do conhecimento. Por quê? Porque a ilusão não pertence à categoria do verdadeiro e do falso. Não é? A ilusão corresponde à categoria do desejo. E o desejo escapa a uma determinação objetivista, científica, teórica, no sentido de definições claras. Se vocês já tiveram acesso, leram ou já ouviram falar de um livro de Freud, que se chama O Futuro de uma Ilusão, nessa obra, Freud analisa a religião. Para Freud, nós sabemos que a religião é um sintoma, não é?
Então, são os homens que têm medo da morte, medo da sua finitude, da sua precariedade, da sua fragilidade, da sua condição, nossa condição de seres expostos, vulneráveis, mortais, que criam um além, criam uma outra vida para poder se compensar, não é, de uma ideia de um fim último das coisas. Isso é intolerável do ponto de vista afetivo. Por quê? Porque a morte, ela é a desilusão absoluta, quer dizer, é o fim das ilusões. Quer dizer, a morte não é o fim da vida. A morte é aquilo que desacredita inteiramente a vida. É como se tudo passasse a perder sentido, porque se a destinação última é a morte, isso não significa um sentido para a vida, mas é o que priva a vida de sentido. Então, para compensar afetivamente essa intolerabilidade de nós enfrentarmos o nada, o não sentido das coisas, então o homem inventa as religiões. Então, o que Freud vai dizer? Ele vai dizer que as religiões são superstições públicas e as superstições são religiões privadas. Então, Freud ele entende a ilusão religiosa como superstições, né? Mas por que elas existem? Porque elas dizem respeito a desejos, é a afetividade, né? O desejo de continuidade, o desejo que as coisas buscam a eternidade. Por quê? Porque o princípio do prazer, o amor, por exemplo, Freud vai dizer, se nós entendêssemos que o princípio do prazer aceitasse a sua finitude, quer dizer, que o prazer tivesse um começo, meio e um fim, nós seríamos infelizes, porque o princípio do prazer exige a eternidade. Que a ideia que uma privação vá limitar o prazer já inscreve o desprazer no prazer. Ora, e a religião participa disso, quer dizer, nós temos que dar continuidade a essa vida para ter um sentido, o nosso engajamento no tempo e as escolhas que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, essa ideia de que a ilusão ela é fruto da imaginação de homens desejantes, de pessoas desejantes, então não pode colocar a ilusão no quadro do verdadeiro e do falso. Não é? Então, a ilusão, ela nos acompanha e ela é constitutiva do conhecimento. Então, nessa visão, a própria razão é uma forma de paixão. Não é? A razão não é uma coisa abstrata, neutra, que consegue conhecer a essência das coisas, enquanto que a paixão é uma perturbação do conhecimento objetivo. A paixão é ligada à imaginação e, portanto, ao erro. Erro dos sentidos, erro das emoções, erro dos sonhos. Então, esse pensamento não, ele vai trabalhar naquilo que o sonho, portanto, a imaginação sonhadora, carrega de realidade. Então, a ilusão ela é constitutiva do conhecimento, ela não é um inimigo do conhecimento objetivo, porque ela simplesmente coloca a questão no plano da afetividade, no plano existencial, e não num plano epistemológico ou ontológico. Quer dizer, eu vou dizer, epistemologicamente a ilusão nos perturba no conhecimento. Ou então, ontologicamente, a condição da ilusão é o falso. Não. A ilusão, ela pode se realizar. A ilusão não é necessariamente negada pela realidade. Uma ilusão que nós construímos. Ela pode ser confirmada. E nós ficamos muito satisfeitos quando ela se confirma. Não é? Então, essa questão da ilusão, ela diz respeito a um conjunto de experiências afetivas que constitui a nossa subjetividade e a nossa identidade. E se o nosso mundo cai? Não é? Portanto, essas ilusões, que nós temos expectativas que se realizem, e que elas acabam não acontecendo e elas desmoronam sobre nós. O que nós vamos fazer disso depois da perda de uma ilusão? Aí sim, quando ela se revela como algo irrealizável. Como é que nós podemos lidar com uma frustração e compensar essa frustração? Ora, eu gostaria então de falar um pouco para vocês, para acompanharmos o que seria esse caminho, né, do conhecimento e do autoconhecimento, o mito de Sísifo. O mito de Sísifo, tal qual ele foi elaborado por Camus. Albert Camus é um filósofo francês que, enfim, faleceu na década de 60, foi ligado ao existencialismo, mas ele mesmo não queria se dizer existencialista, e ele escreve essa obra, e esse ensaio em particular, o livro é um conjunto de ensaios, que se denomina O Mito de Sísifo. E o primeiro ensaio chama-se O Mito de Sísifo mesmo. Quem que é Sísifo? Sísifo é uma personagem da mitologia que foi condenado por Zeus, ou pelo Olimpo, pelos deuses, a carregar um rochedo de uma planície até o alto de uma montanha, e quando é um rochedo imenso,
e quando ele atingia o cume dessa montanha, esse rochedo rolava novamente, ele tinha que descer até a planície novamente, aquele esforço sobre-humano para carregar aquela pedra no ombro. Então, Camus imagina o rosto aderido à pedra, o peso afundando o ombro, os pés que vão se misturando com a lama para poder subir aquela montanha. Depois, aí chega lá no alto, finalmente, aí a pedra rola, ele tem que descer de novo, e assim infinitamente. Ora, o que nós temos aí logo de início nessa figuração? Nós temos a ideia do trabalho inútil, não é? E nada mais tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido, não é? Portanto, provavelmente os deuses e a mitologia já havia compreendido que nada é mais torturante para o homem do que o absurdo. Portanto, essa atividade, que não é uma atividade, é uma das figurações da inatividade, significa uma atividade para nada. Quer dizer, sobe com a pedra e ela volta a cair, a sua única função é voltar para a planície e levantar de novo essa pedra que exige um esforço físico terrível. Ora, mas o que Camus vai dizer? Camus vai dizer, bom, então provavelmente os deuses, já os gregos, já sabiam que nada mais, a condenação pior para o homem é o não sentido das coisas. E esse trabalho, que é um grau zero de sentido, que não é, então ele é uma forma de tortura, ele é também uma maneira, é uma condenação, né, que os deuses fizeram, e que coloca o trabalhador na condição do jogador. Como é que é o jogador? O jogador começa sempre uma partida sempre do zero. Ele não acumula nada, ele não aprende nada. Ele não faz experiência de nada. Ele é obrigado a recomeçar infinitamente o jogo do zero. Então, isso significa que o tempo não conta, quer dizer, nessa experiência do absurdo, portanto, no caso do trabalho, o trabalho vazio e sem sentido, ele significa que o dia do trabalho é insuportavelmente longo. Ele não passa, ao mesmo tempo que a vida é intoleravelmente curta. Então, é um sentimento paradoxal de que o tempo não corre e, ao mesmo tempo, a vida, não acontece nada na vida. A gente vive, a impressão é que nada ocorreu. Porque não fica nada, porque a experiência é a possibilidade de assimilar acontecimentos que nos transformem, que nos defrontem com dificuldades ou com realizações que digam respeito a um aprendizado de vida, a um saber viver. Não é? Então, o trabalho absurdo não acrescenta nada na nossa identidade e nós não acumulamos, portanto, um saber fazer e um saber viver. Então, a situação de Sísifo é a figuração, na verdade, do absurdo. Agora, o que o Camus vai dizer? Bom, então, existe uma situação que o Sísifo ele não sabe que ele está vendo uma situação absurda, ele só simplesmente está cumprindo a condenação. Ele sobe com a pedra, depois a pedra cai e ele volta a subir. Mas o que o Camus diz? Ele diz, olha, os mitos se calam. Eles só dizem que é isso que aconteceu com Sísifo. Ele amava demais a natureza, ele não respeitou lá um pacto que ele fez com os deuses, ele voltou para a terra do Tártaro, ele foi liberado para a terra, mas ele se encantou tanto com o rumor dos rios, com o sol, com os pássaros, com a exuberância da natureza e com o amor das coisas, que ele esqueceu de voltar. Então ele não podia romper um pacto com Deus e foi condenado, portanto, a carregar aquela pedra. Mas é isso que diz o mito. É aí o que o Camus diz. Camus diz o seguinte, os mitos se calam aí, para a nossa imaginação trabalhar. Então ele diz, o que me interessa nesse mito não é o movimento de repetição incessante, que é subir com a pedra e a pedra desmoronar novamente. O que me interessa é saber em que pensa Sísifo quando ele está descendo para pegar a pedra. Não é? No que será que ele pensa? E aí, o Camus vai dizer, esse momento é o momento da tomada de consciência, portanto, o momento da liberdade. Esse momento da liberdade é, então, essa experiência de nós nos desfazermos dessa identidade não reflexiva com as coisas e sermos, portanto, autônomos. Ou seja, aquela condenação divina, o homem vence a própria condenação dos deuses quando ele é capaz de pensar sobre aquilo que ele está fazendo. E isso muda completamente a nossa paisagem interna. Então, a ideia, então, que ele não, aí não é mais destino nem fatalidade, porque ele tomou consciência da inutilidade e do absurdo da sua ação, que não é uma ação, uma forma de passividade, e, portanto, nesse momento ele é capaz de pensar uma outra coisa.
Ora, então, o que vai interessar para nós aqui é nós sabermos o que significa esse momento de liberdade de tomada de consciência em que nós não estamos mais aderidos a um papel único na vida. Esse momento em que nós podemos nos distanciar daquilo que nós vivemos é o espaço da liberdade, que é o espaço, portanto, se nós quisermos, da criação. Nós podemos imaginar uma outra coisa para nós. Mas o que é essa outra coisa por quê? Nós podemos imaginar que o Sísifo é trágico, é uma decepção que ele vive no momento em que ele toma consciência do absurdo da repetição de um ato vazio. Mas justamente nesse instante da consciência é um instante trágico. Porque enquanto nós estamos mecanicamente vivendo o nosso cotidiano, nós estamos na parte mecânica dos acontecimentos. Enquanto que a tomada de consciência é trágica, porque aí nós temos uma sabedoria que vai precisar ser desenvolvida para nós vivermos nesse mundo de ambiguidades, de contingências e de não escolhas. O que significa isso? A primeira forma de absurdo. O Camus vai dizer que há duas formas de decepção, portanto, de experiência do não sentido, de absurdo. Uma delas é uma metafísica. Então, nós temos uma revolta metafísica. E vamos ver uma outra revolta histórica, que é com relação às injustiças. Tudo bem. A revolta metafísica se passa de que maneira? O fato de termos nascido. Nós nascemos, nós não escolhemos o tempo histórico em que nós nascemos, nós não escolhemos a família onde nós nascemos, nós não escolhemos a classe social a que nós pertencemos, nós não escolhemos nada. E mais, o choro do recém-nascido, Kant, que é um filósofo do século XVIII, vai dizer, o choro do recém-nascido é um protesto contra essa indignidade que nos foi feita de sermos jogados no mundo sem escolher. Houve um crime dos pais primordiais que decidiram por nós onde que a gente ia nascer, quando, que família. Isso é um absurdo. Então, o que vai acontecer? Essa criança chora porque ela protesta contra esse verdadeiro absurdo. Só que no registro kantiano, vai haver possibilidade de corrigir esse absurdo originário, que é não ter escolhido, de não ter querido nascer e nós nascemos. Tudo bem. Esse primeiro momento do mito lembra uma sabedoria que é do pessimismo metafísico dos gregos, que foi analisado pelo Nietzsche, que é um filósofo do século XIX, numa obra que se chama O Nascimento da Tragédia, né, que é o pessimismo entre os gregos. E lá está a sabedoria de Sileno. Sileno é um acompanhante de Baco, né, de Dioniso. E a sabedoria dele é a seguinte: um homem pergunta para ele o que um ser humano pode esperar da vida. E ele não quer responder. E aí é insistido, acho que é o rei Midas que fica insistindo para ele responder, afinal, o que o homem espera da vida. Mas ele tanto insiste, ele fala, melhor, ele dá um sorriso amarelo e fala, melhor você não querer saber. Falo, não, mas eu quero saber o que o homem pode esperar da vida. Ele diz assim, raça de miseráveis e insignificantes seres, não passam de mortais, frágeis, qualquer doença derruba, qualquer coisa, um cisco no olho acaba com a vida. Então, o que vocês podem... Maior catástrofe é ter nascido. E uma vez tendo nascido, que a vida seja breve. Né? Isso é a melhor coisa que pode acontecer no espírito trágico. Né? Isso, então, os gregos, no seu pessimismo, eles enfrentavam esse não sentido das coisas, do nascimento, né? Essa quase que uma condenação do destino, né? E que, então, melhor é não ter nascido. Ora, como que Camus vai recepcionar esse nascimento? Ele vai dizer, bom, existe um absurdo básico, que é esse mesmo, ter nascido. Aí não há como dizer que não seja. Não é? A gente não escolhe nada. No caso do Kant, ele vai dizer, tudo bem, nós não escolhemos nada, mas pela autonomia do pensamento, pela liberdade, nós podemos renascer. E aí sermos autores da nossa vida. Então, uma espécie de compensação a esse momento de absurdo de ser jogado no mundo sem escolha. Ora, Camus não vai dizer isso. O absurdo é insuperável. Por quê? Porque o absurdo não é uma estrutura que está em mim ou no mundo. Está na relação que nós mantemos com o mundo. É na ideia da relação e, portanto, a alteridade da natureza ou a alteridade do outro é que vai estabelecer a ideia do absurdo, das contrariedades, do não sentido das coisas. Por que esse absurdo acontece?
Esse absurdo acontece porque a consciência e a vida não coincidem. A vida vai rápida demais e a consciência chega tarde. Então, como resolver esse paradoxo, não é? De uma situação absurda que é da não escolha? Bom, nós podemos ter, vamos dizer, a saída aristotélica. Como é que era o Aristóteles? Porque aqui, gente, nós estamos no plano existencial. Não é? A pergunta é existencial, ela não é nem epistemológica, nem científica, é a questão da tradição a qual pertence Camus, que é dos moralistas, dos grandes moralistas. Portanto, é uma sabedoria prática. É um saber viver que a gente precisa aprender a viver. Ora, então, como é que o Aristóteles dizia que nós podemos... Para que nós nascemos? Então, como os gregos eram muito otimistas, tirando o pessimismo trágico, os gregos eram otimistas. Eles acreditavam que basta bem conhecer para bem agir e se consolar. Então, né, se a gente conseguir pensar bem, a gente age corretamente e vamos ser virtuosos e felizes. Bom, mas aí o que vai dizer Aristóteles? Aristóteles diz o seguinte: para que os homens vivem? Ele diz, olha, por mais indeterminada que seja a palavra felicidade, os homens nascem para serem felizes. Agora, como é que nós fazemos para sermos felizes? Primeiro, nós precisamos nos conhecermos para sabermos quais os objetos que podem nos trazer felicidade. Então, há toda uma análise dos temperamentos, o temperamento colérico, o temperamento flegmático, melancólico, o sanguíneo. Cada temperamento vai encontrar satisfação em objetos diferentes. Então, a primeira questão é o autoconhecimento. Se eu não souber quem eu sou, eu não vou poder reconhecer quais as coisas que podem me trazer satisfação. Portanto, o caminho, se a gente quiser da análise de si, do conhece-te a ti mesmo, é fundamental. Em seguida, trata-se de saber quando esse objeto vai se apresentar. Bom, então, nós não temos nenhuma segurança se ele vai se apresentar, nem quando. E nós nem sabemos se quando ele se apresentar, nós vamos saber reconhecer. Não é? Por quê? Porque nós vivemos num mundo que não é um mundo da necessidade, porque o mundo da natureza, da regularidade da natureza, das suas leis, nós podemos prever. O mundo humano é um mundo da contingência, é um mundo da não necessidade, portanto, da incerteza. Vocês se lembram daquela formulação dos navegantes antigos? Navegar é preciso, viver não é preciso. A navegação é a arte da precisão. Para navegar, nós temos octantes, sextantes, astrolábios, instrumentos. É uma ciência exata. Enquanto que viver não é preciso, viver é indeterminado. Então, que tipo de conhecimento e de sabedoria pode nos tirar do absurdo numa situação de incerteza, de indeterminação, portanto, de abertura para a liberdade? Quer dizer, é uma liberdade que se exerce sem que nós conheçamos completamente o que antecedeu o ato e sem controle do que esse ato e essas escolhas vão desencadear. Ora, então, nós precisamos, na tradição de Aristóteles, nos conhecer. E aí, o que Aristóteles diz? Ele diz o seguinte: existe num extremo o necessário. O que é o necessário? O necessário é aquilo que acontece sempre da mesma maneira e não pode acontecer de outro. Por exemplo, é necessário que o fogo queime, é necessário que a água molhe. No simétrico oposto, existe um impossível. É impossível que a água queime e é impossível que o fogo molhe. Entre o necessário e o impossível se inscreve o possível. O que é o possível? O possível é aquele que pode ou não acontecer. Portanto, o possível é aquilo que faz parte da contingência, pode ou não acontecer, e dentre essas coisas que podem ou não acontecer, há aquelas que dependem de mim inteiramente, aquelas que não dependem de mim, e aquelas que em parte dependem de nós, em parte não dependem de nós. Então, é todo um exercício, né, de pensamento e de vida para que nós possamos reconhecer o que é que está a nosso alcance fazer e o que não está. Ora, então, os gregos, nessa tradição, desenvolveram uma sabedoria prática, portanto, uma moral e uma ética, não é? Para que o homem possa ser prudente. O ideal da cultura grega é a moderação. Nós, ao contrário, valorizamos as paixões, valorizamos os excessos, né? O grego não.
O grego, ele valoriza a moderação, tanto que as paixões, elas não são consideradas inimigas do pensamento, mas elas devem ser moderadas pela razão. Por quê? Elas são a natureza, mas deixadas a sua própria força, é da sua natureza se desmedir. É da sua natureza extraviar-se. Portanto, aquilo que é natureza pode se converter numa ação da contra-natureza e pode nos destruir. Porque, abandonados às nossas paixões, nós flutuamos como um barco num oceano tempestuoso, inconscientes do nosso próprio destino. Nós somos jogados para qualquer lado. Portanto, o grego tem a ideia que a razão é capaz de moderar as paixões para buscar felicidade nesses objetos que podem corresponder ao nosso temperamento. Ora, mas essa questão do nascimento, que pode ser uma análise do homem no mundo, não está tão claro para Camus. Não é? Porque o Camus não se encontra num registro desse racionalismo, vamos dizer, de Aristóteles. Porque o absurdo é primeiro. Por que o absurdo é primeiro? Porque é esse primeiro absurdo metafísico do nascimento e a nossa relação com as coisas. Então, é a liberdade que vai doar sentido à vida. A vida em si não tem sentido nenhum. Não é? Mas o que pode dar sentido é a consciência que nós temos de que as coisas não têm sentido. A partir daí é que pode se abrir, não é? Uma possibilidade de se inserir no mundo. Então, nesse primeiro momento, o que o Camus vai dizer? O Camus vai dizer, existe uma felicidade das pedras. Não é? O Camus, ele era editor de uma grande... fazia análise dos livros de uma editora, da Gallimard, e ele recebe uma tradução, a primeira tradução do Álvaro de Campos, do Fernando Pessoa, que é o guardador de rebanhos, que foi traduzido por francês. E aí ele fica totalmente apaixonado pelo Álvaro de Campos, e porque o Álvaro de Campos, nessa obra, ele se diz um neogrego, um neopagão. E o próprio Camus se diz um neopagão, né, que ele está lá no paganismo grego, só que é o paganismo grego do Epicuro. Não é? Como é que era o Epicuro? O Epicuro era um filósofo que ele tinha uma escola que foi conhecida pelos seus detratores, porque os estoicos tinham ciúme dos epicuristas, então difamavam os epicuristas dizendo que eles se reuniam num jardim e eles faziam bacanais. Mas, porque tanto que a gente tem a palavra epicurista como aquele que é um hedonista, né, que fica procurando prazer e tal. Eles buscavam o prazer, mas o prazer era a ausência de dor. Portanto, era a busca da imperturbabilidade da alma, não é? De uma quietude, e, portanto, a pergunta é sobre como é que nós fazemos para sermos felizes e rompermos esse absurdo. Então, o Epicuro diz o seguinte: por que os homens são infelizes? Os homens são infelizes porque eles têm medo. E os homens têm medo do quê? Primeiro, os homens têm medo dos deuses. Por quê? Porque os homens imaginam que os deuses ou propiciam benesses e recompensas, ou então punem com adversidades. Então, os homens temem a intervenção dos deuses na sua vida. É aí que diz Epicuro, mas os homens não precisam temer os deuses. Por quê? No mundo grego, os deuses estão lá, no mundo dos deuses não se misturam ao mundo humano. Então, não precisa se preocupar com nada. Os deuses ficam olhando as insanidades dos homens, né, a insignificância de tudo, fazem guerra. O que é a guerra? A guerra, os homens se matam, se matam, se matam, e depois assinam armistícios. Então, é um absurdo. Então, os deuses ficam se divertindo, né, com essa condição humana tão precária e tão imprópria para sobreviver. Então, eles não se misturam, os homens. Eles não intervêm. Mesmo a ideia de destino, não é, que a tragédia tem, ela não é a ideia de um destino que se abate sobre nós sem que nós saibamos nem como, nem porquê, e cada passo que nós damos para impedir que esse destino se cumpra foi um passo a mais que nós demos para que ele se cumprisse. Por quê? Se nós tomarmos Édipo, o que acontece em Édipo? Não está nada definido absolutamente que vai acontecer. Ele está, um dia, jogando bola, brincando com seus coleguinhas, de repente, uma das crianças briga com ele e fala que ele é um enjeitado.
podia ter xingado de volta, jeitado em você, né? E continuar jogando, ou brigar, fazer alguma coisa. Não. Ele quis saber por que é que ele foi chamado de enjeitado. E aí ele quer saber por quê. Aí precisa saber, e aí ele vai fazer tal do consulta ao oráculo. Então ele vai caminhar e tal. E no curso desta viagem, quando ele chega, ele vai atravessar um estreito. Né? Nesse estreito, ele cruza com uma carruagem e ele também está, né, de carruagem. Então, a carruagem não quer sair do lugar, eles descem, ele tem uma luta com o arauto da outra carruagem, ele mata esse arauto, aí vem o outro cidadão lá que lá se encontra, que ele não sabe que é o seu pai, luta com o pai, mata o pai. Isso foi uma luta, como era no mundo grego, quer dizer, né? Você luta, mata ou morre. Bom, aí ele continua a viagem e chega na Esfinge. Aí chega na Esfinge, há uma desgraça terrível na cidade de Tebas, que anualmente a Esfinge exige sacrifícios de jovens, sacrifícios de sangue, sacrifícios humanos para ela. E esse sacrifício ia continuar existindo até o momento que alguém conseguisse interpretar o enigma. E aí, Édipo é capaz de interpretar o enigma. Daí, o que acontece? Ele é recebido em glória e majestade na cidade de Tebas, porque livrou a juventude da morte sacrificial. E aí, então, dentro do protocolo da época, é-lhe dada a rainha viúva em matrimônio. Então, ele se casa com a rainha e tem 4 filhos com ela, né? Tem Eteocles, Polinícia, Ismênia e a Antígona. Muito bem. Dali a pouco vem uma peste na cidade. Aí vem o oráculo, vem lá o sacerdote, o poeta, né, o vidente, o Tiresias. Ele diz, esta peste é porque há uma injustiça na cidade. Como governante, porque no mundo grego tudo é muito bem definido, cada um cuida do seu lote, ninguém invade o lote do outro. Então, ele está cuidando do seu pedaço, que é a política. Enquanto que o profeta, o sacerdote, o mago, ele cuida do invisível. Né? Nós, comuns de mortais, tratamos os assuntos humanos. E o poeta lá cuida dos assuntos divinos. E aí há uma injustiça. Como governante, o que ele diz? Então as leis não estão boas, eu vou melhorar essas leis, né? Não, ele quer saber por que é que está tendo... O que é essa injustiça? Aí ele vai lá querer descobrir o que é injustiça. Quer dizer, na verdade, ele está traçando o seu destino, que vem o quê? De uma híbride, de uma excedência, de um abuso, de um descomedimento, de uma vontade de saber excessiva. Não é? Então, na verdade, é o homem que faz o seu destino, porque ele vai, pelas escolhas incertas, decidindo os seus caminhos. Eu cito um outro exemplo para vocês. Se vocês conhecem a tragédia de Ifigênia em Aulis, Ifigênia é a filha primogênita de Agamenon. Na Guerra de Troia, então, Agamenon é o grande, é o chefe de todos os guerreiros, de todos os reis, das várias polis gregas, e eles estão, então, indo para Troia para fazer a Guerra de Troia. E como é que começa a Guerra de Troia? A Guerra de Troia começa porque a Helena, que é mulher de Menelau, que é um rei, ela foge com pares ou é raptada. Ou seja, então, a guerra é feita para resgatar a adúltera Helena. Não é? Então, o marido quer a mulher de volta. Então, reúne todos os... Essa é a explicação mítica, claro. Então, eles vão fazer a guerra. Então, Agamenon dirige todos esses exércitos. Só que, nessa ida para Troia, uma terrível calmaria se estabelece e aí o exército não pode continuar a viagem. Então, começa o tédio, o tempo não passa, não tem o que fazer, começa a escassear a alimentação. Aí o que eles vão fazer? Os guerreiros vão para o bosque sagrado para caçar, né, o alimento, até esperar que o vento volte a soprar. Nisso eles matam um servo sagrado que não podia ser comido. E aí o que acontece? Vem um mago, um sacerdote, e diz: Zeus agora quer o sacrifício da sua primogênita, para compensar o que os homens fizeram com os deuses. Quer dizer, não podia comer esse animal sagrado e ele foi comido. Então tem que sacrificar Ifigênia, que é a filha mais velha de Agamenon. Ora, então, economizando a tragédia para vocês,
A um certo momento, ele, obviamente, não quer matar a filha. E aí, a Clitemnestra, que é a mulher dele, pensa que ela vai casar, por isso que ela vai com a filha, achando que ela vai casar com Aquiles, quando ela descobre que, na verdade, ela está indo para o sacrifício da filha. Aí ela tem uma cena terrível com Agamenon, e ele também não quer sacrificar a filha. Aí ele diz para o Menelau, que é o rei cuja mulher o abandonou e foi para Troia. Eu não vou mais querer sacrificar minha filha, eu vou sacrificar a sua, porque afinal foi sua mulher que te traiu, não a minha. Então, e aí o Menelau diz assim, não, tem uma conversa com ele, fala, não é justo sacrificar adolescentes por essa loucura, vamos desistir dessa guerra. Quando ele diz isso, o Agamenon olha para ele e fala assim, não tem mais volta agora. Não tem mais volta porque o Ulisses está comandando os exércitos, o que vai acontecer? Os exércitos querem fazer a guerra. Eles querem fazer a guerra, eles querem o sacrifício da Ifigênia, e se nós não a sacrificarmos, nós seremos imediatamente mortos, Argos será destruída, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então é melhor sacrificar um do que sacrificar milhares de gregos. E é verdade. É verdade, não tem volta. Por quê? Uma escolha errada lá atrás, que foi ter querido fazer a guerra, determinou o seguinte. Então, na verdade, o homem faz o seu destino. Pelas escolhas, não é, que vão sendo feitas. Ora, então, se nós pensarmos como o Camus vai entender essa ideia do destino, então o destino é aquilo que nós fazemos. Para ilustrar essa questão para vocês, eu lembro de dois quadros interessantes sobre o Édipo. Um que é de Ingres, que se chama O Édipo. Ingres é um pintor ligado ao classicismo francês, e, portanto, uma representação de uma cena mitológica. E é esse Édipo que está com a roupa, né, a toga, a túnica, melhor dizendo, grega, e ele está com um pé em cima da pedra, conversando com a esfinge, que está clara, que é aquele monstro meio mulher, meio leão, e ele está fazendo esse movimento. Quer dizer, ela está perguntando qual é o ser, se é que ela fez essa pergunta, que quando o pequeno anda de 4, depois anda de 2, depois de 3. E ele diz, é o homem, ele responde assim. Quer dizer, ao mesmo tempo que ele está falando com esse, ele já está dando a resposta. E lá no fundo, do outro lado, nós vemos uma cidade. Então, o que é claro nessa figuração do Édipo? Que o destino se encontra na natureza. Fora da natureza, há a cidade. Não é? Então, a contraposição entre natureza e cultura é clara. O destino é a natureza, é um encadeamento de uma sucessão causal ininterrupta, não é? Que nós não podemos deter. Mas na história, não. Lá na cidade é o mundo da cultura, que ali é um mundo propriamente humano. Né? Ora, um pintor expressionista contemporâneo, inglês, que se chama Francis Bacon, que é o mesmo nome do filósofo do século XVI, XVII, ele reproduz essa tela e diz assim, essa tela chama-se o Édipo de Ingres. Então, ele revisita essa formulação clássica do mito de Édipo, que é a contraposição natureza e cultura. E como é que nós temos a cena agora? É um Édipo que está na mesma posição, pondo o pé em cima da pedra, só que a esfinge está meio apagada. Né? Esse monstro ligado à natureza está meio apagada, e ele está fazendo a mesma resposta. Só que lá, no fundo, não tem mais cidade. E como é que está vestido esse Édipo? Ele está vestido com uma roupa de esportista, um calçãozinho e uma camisetinha. E ele está com o pé enfaixado. E vocês sabem que Édipo, a genealogia de Édipo, se vocês forem ler a sequência do mito desse ciclo tebano, que começa com o rapto de Europa na Síria e termina com Antígona, né? São vários episódios, do qual faz parte esse mito de Édipo. Há uma genealogia que é o seguinte: Lábdaco é o avô de Édipo, Laio é o pai e Édipo é o neto e o filho. Lábdaco significa pé machucado. Laio significa pé inchado. E Édipo significa pé torto. Então, ambos os nomes dizem respeito a uma dificuldade de se manter em pé corretamente, né, de andar. Né? E esse Édipo, então, de Francis Bacon, ele tem o pé enfaixado. Quer dizer, o pé está inchado. Mas por que ele tem esse pé enfaixado?
Nós não temos mais uma contraposição natureza e cultura, só tem história. Então, há aquele labirinto clássico, o que era o labirinto de Dédalo? O arquiteto construtor constrói um palácio com o labirinto e com o fio de Ariadne, Teseu é capaz de sair de dentro do labirinto. É o labirinto racionalista. Ele tem saídas, basta enrolar o fio, desenrolar o fio e eu saio do labirinto. Como é que é o Édipo de Francis Bacon? É o Édipo histórico. Quer dizer, somos nós que, ao caminharmos na história, traçamos um labirinto. Não é? Então, esse labirinto, onde nada é indício da boa direção, é a condição do homem na história, tanto na história coletiva quanto na sua própria história individual. Ora, então, como é que é o Sísifo, voltando aqui a Camus? O que interessa para Camus, como eu disse a vocês, é o momento em que o herói volta. E esse herói volta e ele pensa em alguma coisa, então ele tem consciência, e por esse ato de consciência ele pode se separar do absurdo, porque ele toma consciência do absurdo. Isso muda totalmente a coisa. E Epicuro, então, que vai dizer, não tem destino, não precisa se preocupar com os deuses, né? Porque os deuses estão numa outra esfera e não vão se misturar com o mundo humano. Então não precisa ter medo dos deuses. Mas os homens têm medo de outras coisas também. Os homens têm medo do quê? Da morte. Por que os homens têm medo da morte? Porque os homens não conseguem viver no presente. Então os homens ou vivem no passado, e aí temem que uma felicidade do passado não volte a se repetir no futuro, ou temem que uma infelicidade do passado volte a se repetir no futuro. Portanto, o fato de o homem ficar fora do seu presente, ele vive ou no passado ou no futuro, é que faz com que ele antecipe a morte. Porque os homens têm medo da morte. O que diz o epicurismo, esse paganismo, né, esse pensamento grego que tanto encanta Camus? Por que tanto encanta Camus? Porque diz que os gregos viviam esse equilíbrio perfeito entre a natureza e o dever. Portanto, aquilo que é imutável, aquilo que pode mudar. Era um equilíbrio das duas, não é? Nem tudo é naturalizado, tudo é mecanicidade, tudo é determinado, e tampouco nada é determinado. Os gregos tinham a percepção do que depende de nós e o que não depende de nós. Ora, então, essa questão do Epicuro é o seguinte. Tudo que existe, os homens, os existentes minerais, vegetais e até os deuses, tudo é composto de átomo. Como é que esses átomos existem? Existe um vazio, esses átomos vêm caindo no vazio. Sem nenhuma explicação, alguns desses átomos sofrem uma declinação. Não é um desvio, porque o desvio supõe uma rota. Não tem rota nenhuma, eles vêm caindo, aleatoriamente. E aí esses átomos caem, um declina, se choca com outro átomo, pode constituir uma natureza das coisas ou pode não constituir. E assim como foi o acaso que determinou a constituição dos seres, o acaso também vai determinar a separação desses átomos, que vão depois se combinar de outras maneiras. Portanto, nós somos compostos de átomos. Então, vivos, estamos vivos. Mortos, não sentimos nada. Porque aí a natureza vai se recompor de outra maneira. Portanto, a morte não é uma realidade. Então, se os homens sentem medo da morte, não é que os homens têm medo da morte, os homens têm medo do medo que eles vão sentir na hora da morte. Que nós não sabemos se nós vamos sentir medo ou não. Mas nós achamos que nós vamos ter medo no momento da morte. Então, não precisa temer a morte. Os homens têm medo também da dor física. Não é? Tem medo da dor física. Mas diz o Epicuro, o homem pode vencer a dor. Ele pode, pela força do pensamento ou pelo conhecimento da sua própria natureza, conviver com a dor. E ele mesmo, Epicuro, sofria de cálculos renais, cólicas terríveis, e ele controlava essa dor, e tinha uma dietética, etc. Portanto, é possível ser feliz. É o chamado tetrafármaco. Mas Camus não deixa de notar a tristeza de Epicuro. Porque existe uma tristeza, não é, nessa aceitação da natureza tal qual ela é. E ele vai dizer, a felicidade de Epicuro é a felicidade das pedras. Não é? E aí, eu volto a Alberto Caeiro, porque o Alberto Caeiro, no Guardador de Rebanhos, tem um momento que ele diz que ele inveja as pedras. Ele vai falando das pedras e ele diz, basta existir para ser completo. O que significa isso? E por que isso tocou tanto Camus? Porque se
Camus tem uma concepção de natureza, não é uma só, mas ele tem uma ideia de natureza mediterrânea. O que é essa natureza mediterrânea? É uma natureza ensolarada, não é a natureza, os trópicos, mas é a ideia de um equilíbrio entre a paixão e a razão. Ou melhor, é uma racionalidade apaixonada, onde estão em equilíbrio as forças do conhecimento e as forças emotivas e afetivas. Ele diz, os homens do norte são industriosos, dos climas frios. O norte ensina muita coisa, o norte nos dá o norte, nos norteia, nos orienta. Mas o sul não tem regra nenhuma, o Mediterrâneo. O fato de não ter regra determinada faz com que nós tenhamos que criar muitas regras, não é uma só. Portanto, não existe um determinismo de um jeito só de viver. Há várias maneiras de viver. Então, isso exige, então, uma sabedoria prática que ele utiliza, então, a ideia do Mediterrâneo, não é? Desse mar do meio que junta todos os povos e, portanto, produz a hospitalidade, né? A frequentação e o encontro dos vários povos, como uma maneira de trazer os gregos, que foram mediterrâneos, que navegaram tanto, para essa sabedoria prática, que é a sabedoria do Epicuro. Então, basta existir para ser completo. Isso significa o quê? A aceitação resignada do destino? Não. Existe uma diferença entre aceitar o destino, mas sem ser resignado. Como isso seria possível? Camus cita um dos versos finais do Édipo de Sófocles. Depois que ele já fura os olhos, não é? E já parte para o exílio com a sua filha Antígona. E ele diz, se os deuses assim quiseram, então está tudo certo. Algo mais ou menos assim. Isso é aceitação do destino, não é aceitação da fatalidade, é aceitação que existe uma sabedoria das coisas, da natureza, que nos escapa, que nós não podemos controlar absolutamente tudo. E, posto que é assim, e que eu não posso conhecer, eu não posso tudo explicar, se eu aceito que há uma racionalidade disso, eu não estou identificado com o que me aconteceu. Eu acho que eu posso considerar que houve uma reparação de um dano que aconteceu, que eu me fiz, então acabou se recompondo o universo. Se nós quisermos pegar como uma alegoria, o que Édipo diz, nós podemos pensar em Sísifo. Sísifo não é que ele aceita o seu destino, porque pelo simples fato de não estar mais aderido ao seu destino, portanto, a um papel que lhe foi imposto e que ele não escolheu, a ter um único papel na vida, que é esse do trabalhador que não tem possibilidade de reconhecer sentido na sua ação, também incapaz de dar um sentido para o fato de ter nascido, então é preciso ter uma consciência e uma lucidez. E essa lucidez é que é o caminho da liberdade, é o começo da liberdade e é o começo da transformação. Ora, mas em Camus, o mundo moderno não é assim. O mundo moderno é um sol que não é esse sol grego, não é que cria o equilíbrio da natureza e da cultura ou da razão e das paixões. O mundo contemporâneo é o do estrangeiro. Não sei se vocês chegaram a ler esse livro de Camus, que se chama O Estrangeiro, ou se vocês viram um filme de Visconti, O Estrangeiro. Então, como é que é o estrangeiro? O estrangeiro é um francês, pied noir, né, que nasce na Argélia, e que mata um árabe, mas sem nenhuma explicação. Ele mata porque ele vai, tem um amigo dele que está armado, ele desarma um amigo, e porque o amigo não brigue com o árabe, ele acaba guardando o revólver, e depois, um dia, ele está andando na praia, esse árabe tira uma faca, vem na direção dele, e na hora que a faca atinge o punhal, ele fica ofuscado pela luz do sol, e ele tira o revólver, dá um tiro e mata o árabe. Bom, na verdade, isso figura o não sentido do ato, né? Que não chega sequer a ser um ato gratuito. E aí é o sol, não é? É o sol que, vamos dizer, que esvaziou o pensamento. Então, o sol, ele pode tanto ser redentor, quanto o sol pode ser aquilo que cria o absurdo. Por quê? Esse sol parado, que leva o Meursault, que é a personagem do romance, a cometer o crime, é aquele sol insuportável, que diz respeito ao tédio, aquela sensação que o sol está parado no meio do céu e que o tempo é insuportavelmente longo, que ele não passa. Que é o sentimento que o eremita tinha
na sua solidão no deserto, quando ele ia frequentar, né, o exército do Egito para poder ter a sese. Então, o tédio é um criador de grande ressentimento. Ora, e o que então o Meursault faz? Ele vai ser condenado. Seguinte, começa o romance ele recebendo um telegrama dizendo que a mãe dele tinha morrido. E a mãe morava num asilo de velhos. E aí ele recebe o telegrama e ele diz assim: hoje mamãe morreu. Mas eu não sei quanto ele é hoje, se faz muito tempo, se é o narrador faz meses, se foi naquele momento, naquele dia, quantas horas. Mas em seguida ele diz: ah, não, talvez foi ontem ou anteontem. Ou seja, a perturbação na percepção do tempo e essa ideia que a morte da mãe ela não é um acontecimento entre os, é um acontecimento absoluto, quer dizer, tanto faz quanto aconteceu. Mas ele vai ser condenado porque ele não chorou no velório. Né? Então isso vai ser usado, porque não tem explicação por que ele matou o árabe, e aí acabam acusando, mas imagina um homem que mata friamente porque não enterrou a mãe e não chorou. Então aí o advogado de defesa diz, mas ele está sendo condenado porque ele matou um homem ou porque ele não chorou no enterro da mãe? Mas, enfim, é toda uma questão do absurdo. São as várias facetas do absurdo. Né? Mas para dizer que o mundo contemporâneo, que é o mundo da perda de referências e, portanto, da ideia de pertencimento, então esse sol que aturde, né, na hora que o Meursault dá o tiro, é como se aquela paradice do tempo tivesse rompido, né, aquele tempo que não passa. Ora, então, o contemporâneo, ele tem que lidar, o Sísifo, ele tem que lidar com o tédio. Não é? Quer dizer, uma maneira de elaborar o não sentido das coisas. Na minha vida. É claro que depois o Camus vai escrever uma outra obra que chama-se O Homem Revoltado, que aí ele vai falar da condição do absurdo na história. Não é? Mas aí já é a questão politizada. Mas no mito de Sísifo é mais a questão existencial. É a questão de nós estarmos ou não na tradição do conhece-te a ti mesmo. Né? Ora, e mais? Então, aí o que o Camus volta, então, para a questão da ciência e para a questão da vida? Ele vai dizer o seguinte: a questão básica para o homem é a questão do absurdo, é do sentido da vida. Saber se o mundo tem 3 dimensões, se o pensamento tem 9 categorias ou 12, se é aristotélico ou kantiano, vem depois. O que interessa primeiro é saber como é que eu vivo, como é que eu faço para me viver nesse mundo, não é, em que existe o tédio, que é o tédio do estrangeiro, e existe a possibilidade grega do equilíbrio do homem e da natureza. Então, o que o Camus vai dizer? O Camus vai dizer o seguinte: quando o Sísifo desce, ele pensa em alguma coisa, ele consegue pensar em alguma coisa que não é o trabalho inútil, ele pensa em outra coisa. Ele diz, então como o mito também não para aí, eu imagino então que um dia o Sísifo sobe com a rocha, ele fica parado no topo, a rocha volta e ele não desce. Não desce, ele fica lá contemplativo. Fica lá olhando a paisagem. Vai precisar encontrar outros Sísifos para fazer o trabalho dele, porque esse trabalho ele não vai mais fazer. E aí, o que o Sísifo se torna? Ele se torna contemplativo, ou seja, ele se torna artista. Então, artista no sentido mais amplo, quer dizer, no sentido de inventar, de criar o seu próprio destino. Então, esse Sísifo, ele pode tomar a figura do ator, do comediante e do Dom Juan. Né? O Camus vai analisar essas personagens. Né? E aí, eu vou falar só para encerrar, para não ser muito tão longa, ele vai dizer, então, o Sísifo é uma espécie de Dom Juan. E nós sabemos qual que é a função do Dom Juan. Dom Juan conquista as mulheres. Então, ou ele é conquistado pelas mulheres. Né? Então, ele tem sempre mais uma mulher, porque cada uma o conquista de uma maneira diferente. Ou então, ele é o conquistador. Nós podemos ver de várias maneiras. Mas o que ele pratica? Qual a única função do Dom Juan? É o amor. E nós sabemos que o amor é a ocupação dos ociosos. E aí o Camus vai dizer, mas são os ociosos que mudam o mundo. Os outros não têm tempo algum. Obrigada. O que dizer dessa habilidade magistral, né, da Olgária, trazer essa mitologia para nós, né, de uma forma tão prazerosa.
essa dicotomia entre a racionalidade e a paixão que todos nós sentimos, né? Então, estamos abertos às perguntas. Levantem a mão, serão atendidos. Quem estiver aqui no mezanino, por favor, desça até aqui, porque nós estamos com as câmeras para registrar o evento. Então, por favor, venham nessa posição que eu estou e serão atendidos na ordem. Estamos aqui... estou procurando... Estamos já prontos. Aguardem alguns segundos que a câmera nos enquadre e vamos dar início, então, à sessão de perguntas. Sejam breves, por favor, para dar oportunidade a todos de participarem. Obrigado. Gária, aqui. Boa noite, tudo bem? Eu gostaria de fazer 2 perguntas rápidas. A primeira é que, vulgarmente, a gente sabe, pelo menos aí fora, que a gente tem livre-arbítrio sobre nossos atos. Eu, pessoalmente, discordo disso, porque eu acho que quem comanda a gente é o nosso inconsciente. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. E a outra pergunta é sobre... eu não vi... existe alguma relação na questão da... Eu não vi você fazer nenhuma citação, tirando o conhece-te a ti mesmo, que é bíblica. Você não fez outras citações sobre a Bíblia. A Bíblia é incompatível na área que você atua, na mitologia, as coisas? Olha, esse conhece-te a ti mesmo, começando pela segunda, é mais délfico, né? É do oráculo de Delfos, o conhece-te a ti mesmo. A tradição da judaico-cristã está mais na análise da consciência, quer dizer, mais uma ideia de uma interioridade da culpa. É diferente do conhece-te a ti mesmo grego, porque você tinha pelo menos 2 significações. No período, vamos dizer, chamado mítico, o conhece-te a ti mesmo significava conheça-te a ti mesmo, ou seja, que não passas de um joguete das forças do destino. Portanto, essa ideia do conhece-te a ti mesmo é a consciência do infortúnio, né? Depois, no período racionalista, vamos dizer assim, do período socrático, quando Sócrates recomendava a cada um dos seus interlocutores o conhece-te a ti mesmo, mudou. Quer dizer, conhece-te a ti mesmo, ou seja, conhece-te mortal e não um Deus. Então, quando você diz, reconhece a sua finitude, a limitação humana, com isso o oráculo ele recomendava a prudência. Não é? Então, existe uma medida humana desse conhece-te a ti mesmo. Então, é um pouco diferente. Você tem razão no seguinte, o conhece a ti mesmo, ele, no caso do grego, era para um saber viver, uma vida prática, como que você faz para viver, para ser feliz, por mais indeterminada que seja a resposta para a palavra felicidade. No caso da análise de consciência do judaico-cristã, é mais uma volta sobre si mesmo para reiterar o pecado da queda. Não é? Então, o viver no mundo é o resultado de um crime primordial e a vida no mundo, então, é uma condenação. Então, é uma reflexão sobre a culpa, não é? E sobre o pecado original que está nessa ideia bíblica. Então, não é bem a ideia grega. Com relação ao livre-arbítrio, então, essa grande questão, né, de toda a história da filosofia, não só da filosofia, né, a questão existencial primeira, é saber se nós somos agentes ou agidos. Né? Então, os gregos também podem nos ajudar um pouco nisso. Né? A palavra paixão, normalmente na nossa tradição mais próxima, a ideia da paixão é associada à ideia da passividade. Portanto, algo que nos afeta sem que nós escolhamos aquilo que vem a nós. E que nós temos que recepcionar de maneira quase que inerte. Ora, os gregos não pensavam assim. Por quê? Eles diziam que existe o ethos é o que nós somos por natureza, uma disposição natural que nós temos, que se traduz ou se expressa num pathos, numa paixão. Mas, para que esse pathos possa ter alguma força sobre o ethos, é preciso que alguma coisa em comum exista entre o pathos e o ethos. Portanto, nós somos agentes e agidos. Nem o ethos é só ativo, nem o pathos é só passivo. Então, o que nós temos é um herói que é agente e agido ao mesmo tempo.
Depois, na tradição do livre-arbítrio, é que nós podemos escolher. Não é? Então, que existe o determinismo e existe a escolha. Então, a questão de toda a filosofia é quando é que nós podemos escolher em conhecimento de causa. Não é? E o racionalismo acredita que nós temos que, para poder escolher até onde é possível no mundo humano, onde a indeterminação existe, com segurança, nós temos que afastar aquilo que perturba o conhecimento. Então, as paixões, as emoções, e nós temos, então, que operar com uma razão pura, não é? Com uma razão dedutível, uma razão que vai depois informar a moral, e a moral vai ter que se adaptar ao máximo possível ao rigorismo da razão teórica para poder escolher com mais segurança. Então, uma espécie de vamos dizer, de ilusão, não é? De uma liberdade, de uma escolha que é algo que existe muito, e o Camus vai falar disso, na ideia de que o homem faz sua própria história. Então, essa ideia que o homem é interventivo, que o homem toma a sua história nas suas próprias mãos, que ele faz os acontecimentos. Isso pode dar em onipotência, pode dar em várias coisas terríveis, quando o homem não reconhece o quanto ele tem de agido. Então, aí nós chegamos no inconsciente, no Freud. Então, no caso do Freud, o que ele diz? Ele vai dizer que não existe ato livre, que todos os atos são determinados pelo inconsciente. Não é? Então, existe um eu dentro do eu pensando no nosso lugar. Enquanto que nós pensamos que nós estamos agindo por liberdade, na verdade já está tudo determinado pelo inconsciente. Não é? Pela atemporalidade do inconsciente. Ora, então, a ideia da liberdade hoje, ela fica um pouco diferenciada disso. Eu não sei te responder em geral. Eu vou te responder por um autor, que é Walter Benjamin, que no seu ensaio Paris, Capital do Século XIX, tem um início de texto onde ele diz o seguinte, está falando da modernidade, portanto, do século XIX e do nosso tempo também. E ele diz, a modernidade, ela é, ou o capitalismo contemporâneo, ele é o esquecimento do passado. Mas ele diz o seguinte, é o esquecimento do passado recente. Então, mas por que é o esquecimento do passado recente? Porque nós sabemos algumas coisas das pirâmides do Egito, dos babilônios, do mundo hindu. Quer dizer, nós sabemos coisas até onde é possível conhecer do passado. Mas por que é uma desmemória próxima a nós? Porque alguma coisa aconteceu no século XIX. No século XIX, então, aconteceu o inconsciente. Que tipo de inconsciente? O inconsciente invadiu a consciência. Então, o inconsciente... O que é o inconsciente? O inconsciente é a impossibilidade da experiência. O inconsciente é repetição. É princípio de morte. Né? Então, esse inconsciente como repetição, sem criatividade, que repete sempre do mesmo jeito, a tendência a isso, é o que governa o capitalismo, para o Walter Benjamin. Por quê? Porque as forças de repetição do inconsciente acabam abrangendo o modo de produção e o modo do consumo. Então, nós temos aí sim, não há mais ato livre. Quer dizer, o que a gente faz de livre hoje? Segundo o pessimismo frankfurtiano. Nós somos mais escolhidos que escolhemos, nós pensamos que nós estamos escolhendo quando já foi oferecido para nós, esquematizado, o que é para ser escolhido, o que é para ser vivido, o que é para ser pensado, o que é para ser dito, o que é para ser vestido, o que é para ser lido, o que é para ser argumentado. Está tudo já pré-estabelecido, seja pela indústria cultural, seja pelo marketing político, seja pelas várias formas de vamos chamar, de doutrinação moderna. Mas para quem? Para que tipo de, vamos chamar de sujeito, é possível dizer que nós não somos mais agentes, então não somos mais seres livres. E, portanto, não exercemos mais livre-arbítrio. Nós somos escolhidos e achamos que escolhemos. É para seres sem nenhuma subjetividade, portanto, sem experiência. Não é? Quer dizer, a ideia da experiência, portanto, de algo que é muito próprio, que é intransferível, que eu só posso fazer é comunicar para o outro uma história, uma parábola, uma fábula, quando disso que me foi contado, eu fiz uma experiência, que eu acrescentei alguma coisa que eu vivi, e que me ajudou a enfrentar infortúnio e boa sorte, para poder transmitir para o outro.
essa transmissão de geração em geração acabou. Então, é como se nós estivéssemos, sim, dominados pelo inconsciente como força mítica, quer dizer, como um sono letárgico que toma conta de todos, a gente tem que despertar desse sonho, a gente tem que despertar do inconsciente. Essa é a visão do Benjamin. Obrigada. Boa noite, professora. Meu nome é Patrícia, eu estou no primeiro ano de licenciatura em filosofia. E a minha pergunta também tem a ver com livre-arbítrio. É mais ou menos o seguinte, eu vou ler até para eu não me confundir tanto. Estou falando de confusão aqui também. Até que ponto o livre-arbítrio, ele não, hoje, principalmente, ele não se confunde com controle, uma necessidade de controle causada por um medo, né? Ou seja, a gente escolhe antes de ter o que escolher. Né? E até que ponto isso não nos afasta dessa questão do equilíbrio, né? Que a senhora citou em algumas partes aqui, e nos aproxima mais do sofrimento mesmo, esse medo. Queria saber a sua fala. Olha, eu poderia dizer para você que existe uma diferença entre liberdade e livre-arbítrio. No livre-arbítrio, nós temos uma série de possibilidades de escolha, mas essa série é pré-dada. Enquanto que na liberdade nós inventamos nossas próprias possibilidades. Então, o que está provavelmente bloqueado, talvez, no mundo contemporâneo, é essa possibilidade da liberdade. O máximo que nós temos é a possibilidade do livre-arbítrio. Meu nome é Alessandra, sou aluna de Psicologia do Mackenzie. Eu queria saber, assim, essa necessidade humana de controlar e estar dominando tudo que a gente pode controlar e o que a gente também não pode controlar. Até que ponto que isso está associado às psicopatologias modernas, como é o caso da depressão, da síndrome do pânico, que é aquele medo da morte iminente. Até que ponto que pode estar associado ou que não pode estar associado a isso? Bom, então vamos responder pelo Adorno Horkheimer. Vamos dizer, o que está na base de todo o conhecimento? A busca do conhecimento. Tudo bem, existe a admiração, o espanto, existe um desejo de conhecer. Né? Vamos supor que existe esse desejo de conhecer, essa vontade de conhecimento, uma curiosidade intelectual. Mas existe também o medo. Né? Então, nós podemos pensar o seguinte, o que deve ter acontecido, se é que se fosse possível imaginar o primeiro homem na Terra, e a primeira vez que ele ouviu um trovão e viu um relâmpago, o pavor que ele deve ter sentido. A partir do momento que ele disse, é Zeus que está indignado com os homens que não lhe prestaram as devidas oferendas, diminui o medo, porque eu já fiz uma explicação. Não? Então, na base vamos dizer, tanto do mito quanto da ciência, está a busca de uma explicação. Portanto, um desejo de encurtar o campo do espanto, criar uma terra segura, para que nós não nos sintamos ameaçados de morte. Quer dizer, na verdade, todas as vezes que nós nos sentimos ameaçados de sobrevivência, e o que é o homem? O homem é o ser da natureza, o mais incapaz de sobrevivência. Né? O homem não tem os recursos mínimos que cada existente tem os recursos mínimos para sobreviver para aquilo que ele precisa. O homem não. Então, o homem tem como uma das suas estratégias de sobrevivência a inteligência. Porque é uma coisa a mais, não tem dignidade especial nenhuma. Para sobreviver, precisa desenvolver isso, como os outros animais desenvolveram outras formas de instinto. Né?
O que é o instinto? O instinto é uma sabedoria fantástica, não é? Que condensa, né, uma experiência que se torna quase intuitiva. Ora, o homem não tem essa possibilidade. Então, ele precisa controlar aquelas forças que o ameaçam. Então, seja a ciência, seja o mito, seja a religião, seja a política, tudo isso existe para garantir o máximo de segurança, sobrevivência, justiça e paz. Que é para poder sobreviver. Então, a ciência acaba, vamos dizer, em princípio, ela te dá os recursos para você poder enfrentar as doenças, ou então controlar alguns fenômenos da natureza, no sentido de fazer esse universo mais acolhedor para o homem. A política também, não é? A política, quanto mais aperfeiçoada ela for, mais ela consegue criar o máximo de segurança e sobrevivência, portanto, ela consegue diminuir o poder da contingência sobre a vida de cada um. Então, tanto a política quanto a ciência vem para a filosofia, a religião, os saberes, vem para diminuir o medo dos homens. Né? Acontece que eu falava há pouco da pulsão do conhecimento do Édipo, quer dizer, essa vontade de conhecimento, ela se torna desmedida. Então, a razão científica, ela não tem limite nenhum. Né? Ela não tem limite porque o homem, como dizia Protágoras no século V a.C., o homem é a medida de todas as coisas. Só que ele mesmo não tem medida nenhuma. E aí ele vai, então, conhecer a natureza, vai agir sobre a natureza e vai exercer poder sobre a natureza. Então, o que você tem? Nós temos, então, uma natureza que ameaça, aí eu respondo agressivamente para controlá-la, aí ela responde mais agressivamente, aí eu vou ser mais violento ainda. Basta ver o que a gente faz com a energia nuclear, tanto a civil quanto a militar. Então, o homem que queria vencer as forças desconhecidas da natureza para encurtar o medo, produz medo. Porque ele produz tecnologias tão terríveis, não é que hoje o homem tem mais a temer do que só a natureza. Ele tem que temer aquilo que ele está fazendo. Então, essa ideia não é de um deslimite da razão. Quando a gente diz, bom, mas vamos discutir as questões éticas, a biotecnologia, célula-tronco. Quer dizer, é totalmente inócuo nós procurarmos uma ética da ciência, porque a razão científica já foi. Não é? Porque a sua Constituição é de não ter limite. Então, ela vai conhecer o que ela quiser, do jeito que ela quiser. Então, vamos dizer, o limite ético, ou nós estamos imersos na ética, ou então não adianta chegar à ética de fora. E como nós não estamos na ética, então a gente pode protestar, falar algumas coisas aqui e lá, mas a ciência vai fazer o que ela tiver para fazer, seja emancipatório ou não. A ciência vai fazendo. Como diz o Heidegger, a ciência não pensa, ela faz. Né? Então, quem tem que pensar a ciência é a filosofia. Então, a questão da ciência, como ela precisa, né, fazer desse universo um universo hospitaleiro para o homem. Porque você tem essa compreensão que a vida é tão frágil, o homem é um ser tão frágil, tão precário, e nós precisamos, então, transformar essa fraqueza em força. Então, essa racionalidade científica, ela se estabelece como uma razão que triunfa sobre a natureza. E ela acredita que ela pode ter poder sobre todas as coisas, quanto mais ela tiver força. Quer dizer, então não é tanto conhecer, porque conhecer a natureza nós nunca vamos conhecer. O que é a natureza nela mesma nós nunca vamos saber. Então, como a ciência não pode conhecer os objetos que ela domina, ela pode dominá-los, então ela domina. Mas conhecer não dá para conhecer. O em si das coisas nós não sabemos. Então, o máximo que a gente consegue é controlar. Ora, e essa ideia, então, de controle, ela não é uma coisa setorial, quer dizer, aqui eu controlo a natureza e aqui eu amo os homens. Não é a mesma racionalidade de dominação da natureza, domina os outros homens, outros seres da natureza, os animais, e assim por diante. Então, muito dessa ideia das patologias hoje, a gente poderia dizer que elas dizem respeito à ideia do excesso. Não é? Esse deslimite, ele vem disso que a modernidade inaugurou, que é o culto do excesso. Né, o culto das paixões. Não é? E, ao se fazer a crítica dessa racionalidade abstrata, dessa indiferente, etc., você cai num elogio da paixão. E aí, nas paixões, entram todas as paixões, tanto as paixões alegres quanto as paixões tristes. Então, e no mundo que a gente dizia ainda há pouco, da pobreza da experiência, quer dizer, quando você não pode mais fazer uma experiência de um conflito ético
internamente, onde tudo é permitido, onde tudo se equivale, onde o limite entre o interdito e o permitido é praticamente inexistente, quer dizer, basta a gente ver como é que as mídias operam. Não é? Então, é quase que o capitalismo contemporâneo é o capitalismo desrecalque. Pode tudo. Né? Na verdade, nada mais é proibido e nada tampouco é possível. Porque pode fazer tudo, então tudo se equivale, então acaba também perdendo sentido. Então, talvez, essa questão das depressões, porque o que é a situação de depressão? Ela é completamente diferente do tédio, ela é diferente da melancolia, é diferente da assídia, da tristeza. A depressão é a expressão da pobreza interior, da pobreza de experiência. O deprimido não tem repertório nenhum, não tem nada para contar. Né? Quando a gente está deprimido, a gente sabe bem disso, é um nada. Né? Então, talvez essas várias formas de patologia, de medo que volta, ela volta de um medo porque agora as ameaças elas podem vir de qualquer lugar, então porque o medo, na verdade, é diferente do o medo e o pânico. O medo, ele se vincula a uma situação concreta, com coisas que realmente ameaçam. E ela diz respeito, e o medo agrega os homens. Né? Quando nós sentimos medo, nós nos aproximamos uns dos outros. Mas o pânico é dispersivo. Né? O pânico, ele é um sentimento de um medo que eu não controlo, não sei de onde ele vem, nem a que objetos ele se prende. Que é a situação do mundo contemporâneo. Quer dizer, nós criamos tantas formas de controle e nós perdemos o controle dessas forças que nós queremos criar para controlar. Então, essas forças que eram para ser emancipatórias, acabam nos ameaçando, criam um medo geral. Quando a gente vai, vamos dizer, do ponto de vista da ciência, nós temos todas as tecnologias que se desenvolvem agressivamente, e do ponto de vista da política, nós temos o estado de exceção. Quer dizer, o que é o mundo contemporâneo como estado de exceção? Não é que não existam leis, as leis existem. Aliás, para existir estado de exceção, tem que ter lei. Só que a lei, nós não sabemos quando ela vai ser aplicada, porque às vezes ela é aplicada, às vezes não, porque uma parte é aplicada, a outra não. É o retorno do segredo. Aquela razão de Estado, que era o segredo da informação, da monarquia, etc., letra de cachê, né, que você não sabia bem a razão do rei, voltou. Só que no momento de superexposição de tudo. Tudo é falado, mostrado, e a gente não sabe nada do que está acontecendo. Né? Então o medo aumenta. Né? Porque a gente repete muitas coisas que são para ser ditas e pensadas, e nós já não sabemos mais diferenciar o que é significativo e o que é insignificante nos acontecimentos. Boa noite. Aqui atrás. Oi. Tudo bem? Tudo. Boa noite, Ogara. Eu sou o Marco, sou da equipe do site da CPFL Cultura. E todas as semanas nós transmitimos ao vivo os eventos que acontecem em Campinas e também o daqui na quarta em São Paulo. Nós realizamos um bate-papo também, é de lá que vem a nossa pergunta de agora. A Thelma, que está acompanhando a gente direto de Niterói, coloca aqui, para Platão, no mito de nós já escolhemos o destino, só não sabemos qual ele é. E pergunta, construir um destino poderia ser, paradoxalmente, escolher viver o destino já escolhido? E, só um segundo, desculpe. Para contemplar a pergunta também da Elisa, e um pouco no mesmo sentido, somos causa ou efeito no mundo? Talvez as duas questões se refiram a saber se nós... até que ponto nós somos livres e até que ponto nós somos determinados. Né? Quer dizer, se nós antes do nascimento, nós supondo que antes do nascimento pudesse ser escolhido um destino, quer dizer, nós ou passivamente nós nos submetemos a ele, pode ser que nós estejamos fazendo coisas achando que somos livres, mas na verdade houve uma escolha anterior, a gente pode pensar até que foi o inconsciente que determinou, né, que nós pensamos que nós escolhemos livremente, mas na verdade nós temos um triângulo familiar que já vai designar as escolhas que eu vou fazer. Então nós podemos pensar assim. Ou nós podemos pensar um pouco mais otimistamente, que, como o Camus queria, que nós temos vários papéis
que nós podemos mudar de papéis. A gente não precisa ter um... Porque a pergunta é o seguinte, tudo bem, olha o que a vida fez de mim, mas a gente tem que dizer, olha o que eu fiz daquilo que a vida fez de mim. Porque é muito se desresponsabilizar do ato dizer a vida que me fez isso. Como se, então, isso me isentasse de responsabilidade. Então, a filosofia do Camus é do engajamento absoluto. Quer dizer, eu sou responsável pelas escolhas que eu faço, seja em conhecimento de causa ou medianamente. Mas o sentido mais importante é nós termos consciência e lucidez. Quer dizer, o momento da lucidez é o momento que eu posso mudar as coisas e mudar de papéis. Agora, se eu quiser ficar aderida a uma máscara, e só com ela, então já está tudo definido, não vai mudar. Então você vai esperar que as coisas aconteçam. Enquanto que o homem forte, o herói, ele vai e enfrenta as coisas que o enfrentam e ele faz coisas com aquilo que lhe acontece. É muito próximo, por isso que ele vai ao Epicuro, o Camus, porque ele vai dizer, o sábio grego, que não somos nós, mas a gente pode se mirar nesse exemplo. O sábio grego dizia, me aconteceu tal coisa, mas eu também queria que me acontecesse. É claro que a gente não vai poder dizer isso para alguém que vive em campo de concentração, né? Porque eu queria que me acontecesse. Mas o que a gente pode dizer é que, em determinada situação, eu posso, se as forças de vida falarem mais alto, então eu posso mudar aquilo pelo qual me fatalizou. Quer dizer, o mundo contemporâneo é um momento essencial de pensar essas questões, e o Camus pensa, como vários outros filósofos contemporâneos, e não só filósofos, o que aconteceu no mundo na Segunda Guerra Mundial, mas não é na Segunda, a partir da Primeira Guerra Mundial. Então, o que é um campo de concentração? Você tem uma bibliografia enorme para dizer várias coisas, que sobreviveu aquele que conseguiu manter a sua identidade. Supor que dentro de um campo de concentração alguém guarda alguma liberdade, num campo de concentração você não consegue nada. Então, é claro que nós temos que ver o que a gente consegue fazer daquilo que aconteceu. Não é? Porque aí entra a questão da política. Quer dizer, como a política talvez seja insuficiente para mudar o mundo. Mas até onde ela pode, nós podemos ter controle com relação a ela, porque a hora que a gente perde o controle sobre ela, ela se volta contra nós também. Ou nós vamos dizer que o que aconteceu no nazismo está fora da natureza. Não está, está dentro, esse que é o problema. Então, quer dizer, toda uma sabedoria prática, tanto na nossa vida pessoal quanto na vida histórica, ter discernimento das situações. E o grande drama é a sociedade de massa. Agora aí é uma interrogação. Né? Porque a sociedade de massa, ela opera por mimetismo, por imitação. Não tem mais pensamento. Né? Então, como é que é o mecanismo do consumo? Eu consumo não é porque eu quero ter uma coisa que eu quero ter porque o outro eu suponho que tenha. Então, o outro é o meu rival mimético. E para eu ter o que ele tem, eu preciso eliminá-lo. Então, você tem uma concorrência universal. Então, esses mecanismos de massa, segundo essa visão frankfurtiana, ela tende a restringir o campo da liberdade. Boa noite, eu sou Regina. Eu sou socióloga da religião. Esse é meu campo de pesquisa e de trabalho. Então, a minha pergunta não vai tanto num sentido propriamente filosófico, mas a mais assim, que eu fiquei me perguntando como é que eu faço para me levantar. Lembrei do tema e pensei no eu que me levante. E aí, quando a sua colocação inicial foi em relação à ilusão e ao aspecto não dualista da ilusão, eu pensei que, por exemplo, em espanhol, ilusão tem um sentido diferente. A pessoa está ilusionada é porque ela tem esperança de produzir algo, de que algo bom aconteça. Então, eu fiquei pensando assim, como pensar, eu gostaria de ouvir mais nesse sentido, como pensar a produção de sentido sem pensar tanto na religião. Quer dizer, ainda que a religião ela tenha um papel de produzir sentido, ela não evita o sofrimento, mas como ela explica, então ela produz um sentido. Mas a gente sabe também que é possível pensar isso, pensar a criação da ética, a construção
de outras relações, independente da religião. Então, isso permite uma tolerância da convivência com a morte, quer dizer, permite eu considerar a humanidade razoável para se viver e pensar aí também a felicidade, né? Então, eu meio que fiquei com vontade de ouvir mais, dentro dessa lógica do eu que me levante, alguma coisa por aí. Quer dizer, queria te ouvir por aí. Quer dizer, a ideia de buscar sentido que não necessariamente no âmbito da religião. Então, no caso, esse caminho de pensar o sentido fora da religião, porque ele mesmo se diz um ateu com Deus. Ele é um ateu que acredita e não acredita em Deus. Mas por quê? Porque, na verdade, o que interessa é aquilo que o homem pode produzir de sentido. A religião também é uma produção que o homem faz do sentido. Agora, como é que eu faço para pensar sentido no mundo sem Deus? Né? Quer dizer, Deus morreu mesmo. Quer dizer, como de Deus, a gente não pode dizer nem que ele exista, nem que ele não exista. De qualquer maneira, o mundo contemporâneo é um mundo desencantado. Né? Ele é um mundo desencantado. Os seus agentes de desencantamento, bom, a gente pode pensar no Marx, né? Porque o Marx dizia que a religião é o ópio do povo, uma sociedade transparente, sem classes, etc. Você não vai mais precisar da religião, da fantasia religiosa. O Darwin, que mostra que o homem não é o ser mais digno, a imagem do divino, mas é um antropóide superior. Aí vem o Nietzsche, que diz que a religião é a projeção do ressentimento. E, portanto, a gente tem uma longa história de desencantamento, né, de desdivinização do mundo. Então, esse Deus morreu é a perda da ideia da transcendência. O Baudelaire, ele dizia que a modernidade é o desaparecimento no mundo dos vestígios do pecado original. Então, você está na imanência do mundo, que no caso do Baudelaire é o mundo do mal, né? Mas que não é só o mal, porque você tem as ambiguidades. Bom, então, a questão de viver num mundo sem Deus, e como é que se cria sentido, aí é uma organização do tempo. Né? As sociedades inteligentes, elas foram aquelas que organizaram o tempo de maneiras determinadas. Então, há uma passagem do Péricles, que ele se vangloriava no século V a.C., que ele ocupou muito bem os cidadãos de Atenas. Tinha 300, não sei quantas assembleias por ano, tinha teatro, tinha tragédia, tudo. Então, ele ocupava as pessoas, então ele era ótimo. Depois a gente teve várias maneiras de ocupar o tempo, a Idade Média religiosa ocupou, enfim. O mundo contemporâneo é que não sabe ocupar o tempo. Né? Ou a gente tem um excesso de trabalho para poucos, ou absoluta inatividade para muitos. Então, e como é que preenche o tempo vazio? As pessoas não sabem o que fazer com o tempo vazio. Né? Então, muito do não sentido vem do não saber lidar com o tempo. Nós não sabemos, na verdade. A gente fica esperando de fora que alguém diga o que é para fazer, ou as indústrias culturais, ou alguém diga o que é para fazer, porque é difícil, né? Não sei se é uma crise da imaginação, ou até vai haver um seminário, acho que no semestre que vem da CPFL mesmo, da CPFL, que é sobre esse bloqueio da capacidade de simbolização no mundo contemporâneo, né? Então, eu acho que algumas soluções elas estão sendo mais possíveis no nível individual, eu imagino, do que, vamos dizer, as grandes soluções coletivas, né, de espaço público, tudo isso aí meio que está desagregado, né? Há, claro, resistência nisso. A gente tem vários movimentos, esses movimentos altermundistas, com todos os problemas que eles devem trazer, mas, enfim, são formas de lidar com as contradições e com as invenções, né? Que têm que ser feitas nessa impossibilidade de mudar o mundo e, ao mesmo tempo, ter que mudar. Né? Mas não há uma resposta a isso. Eu particularmente, acredito que a dificuldade maior é o mundo da educação e da cultura, porque é aí que nós saímos da aderência ao mundo da sobrevivência material. Quer dizer, a partir do momento em que nós não estamos aderidos à ideia da eficácia e do mundo pragmático, ou seja,
Quando você sai do reino absoluto da carência imediata, tudo passa a não ter sentido, porque enquanto a gente só o que explica a vida é se alimentar e se vestir, até aí não há como, né, responder às faculdades imaginativas do homem. A partir do momento que você precisa imaginar uma outra coisa e não há como, porque o que pode organizar o imaginário é a educação e a cultura, e ela é o que é no mundo contemporâneo. Então, não sei por onde que vai sair. Eu acho que por isso, inclusive, esse retorno, né, ao fenômeno teológico-político, não é, a proliferação do mercado religioso, que é bem na forma do mercado mesmo. Né? Como é que é o mercado religioso? Por que as pessoas mudam tanto de religião? Ah, sim, eu sou pragmático, eu quero logo que resolva o meu problema. Então, eu estou com uma dificuldade, eu vou para tal culto. Se resolveu, não resolveu, eu mudo. Não é? Então, é bem na forma do mercado. Mas está respondendo a uma necessidade, não é, de um apoio para situações difíceis. Doença, perda de emprego, dificuldade de se organizar no cotidiano, porque os cultos, sobretudo os cultos pentecostais, eles ocupam ativamente os seus fiéis. Então, eu acho que uma das grandes reflexões do mundo contemporâneo é o que fazer com o tempo. Rogária, passamos para a última pergunta da noite. Boa noite. Meu nome é Thiago, também estudo psicologia no Mackenzie. Onde? Aqui, ó. Eu queria saber o seguinte, a respeito da teoria crítica, ela tem o efeito da desilusão, né, o desencantamento, correto? E eu queria entender, por exemplo, se o ser que está inserido hoje, como inserido no sistema, sendo ele moldado por esse sistema, ele não tem, a não ser pela reflexão, ele não tem como fazer a mudança interna dele para fazer a transformação cultural. Ele estaria envolvido no momento pós-teoria crítica, onde não existe nem a teoria pragmática, nem a teoria crítica, ou isso partiria de uma educação prévia, a ponto dessa transformação começar desde cedo, um novo conceito, vamos dizer assim, de educação, sendo que esse que nós estamos inseridos, ele pode não trazer essa transformação do sujeito, e sim inserir ele cada vez mais no sistema. Seria uma adaptação de um conhece a ti mesmo, do Sócrates, só que para a nossa realidade. Queria uma explanação a respeito disso. Seria assim, uma pós-teoria crítica, algo do tipo. Olha, se pudéssemos pensar uma pós-teoria crítica, a gente deveria que pensar em termos de mínimas morais. Né? No nosso mundo não é um mundo de máximas morais, mas de mínima morália. Né? Então, essa mínima morália, ela poderia reaver essa tradição da moral, que era a ação exemplar. Era o caráter daquele que é modelo de conduta, e a gente tem, então, na filosofia, vários. Eu conto para você um dos episódios da vida de Sócrates. Sabe-se que Sócrates era um homem muito pobre. Né? Ele só se vestia com uma túnica de algodão, andava descalço no inverno e no verão, e não tinha dinheiro para nada. Ele vivia de um soldo do exército, de uma das guerras que ele participou. E ele ia todos os dias para a Praça do Mercado. Aí um dos seus interlocutores, um dia, o interpelaram, disseram, mas Sócrates, por que vais todos os dias à Praça do Mercado se você não pode comprar nada? E ele teria respondido, eu vou todos os dias à Praça do Mercado para ver as coisas das quais eu não preciso para viver. Então, eu acho que a gente pode pensar naquele ensaio do Walter Benjamin, Experiência e Pobreza, quer dizer, como é que faz para viver com pouco? Não com pouco materialmente falando, mas com pouca experiência e com pouco repertório existencial, como é que a gente pode transformar essa pobreza em algo rico? Aí eu lembro um outro episódio desses exemplar, não é? Aí é o Diógenes. Diógenes era um filósofo ligado à escola cínica, e essa escola foi uma das primeiras a fazer a crítica das convenções sociais. Então, ele morava num tonel, né, e vivia com os cachorros, e ele dizia que ele procura, que os animais eram muito mais próximos da natureza do que os homens, e fazia a crítica das convenções sociais. Então, se conta que ele vivia indo, para ironizar a religião,
ele ia para a praça e ficava pedindo esmola para uma estátua. Porque aí ele fazia duas coisas ao mesmo tempo. Uma, ele desmoralizava a estátua, é um ídolo, não serve para nada. E, ao mesmo tempo, ele não esperava que ela desse dinheiro para ele, porque ele não precisava daquilo. Né? Então, ele se libera, se a gente puder pensar em viver com pouco, provavelmente, depois dessas crises, eu não sei se é para já, mas eu acho que viver um pouco mais modestamente, talvez, né, possa ser mais confortável moralmente, né? Não precisa de tantas coisas, né, para se sentir bem, né? E eu lembro a vocês que Baudelaire, no século XIX, ele fica encantado quando ele vê um mendigo na rua. E esse mendigo, quer dizer, porque não tinha na época o estado do bem-estar social, né? Então, ele era um nobre falido, e como todo nobre falido, ele vive para o jogo, e aí ele perde o último tostão que ele tem, daí ele vira mendigo. E aí ele estava ele ficava andando ali perto do Port Royal, que é perto do Louvre ali, e ele, mandrajoso, uma barba muito comprida, cabelos, enfim. E, obviamente, frequentemente, ele não comia nada. E aí, ele era visto, e o Baudelaire o via muito, andando, às vezes, sozinho, falando sozinho, ele dizia assim, posto que hoje não comi nada, fartei-me de água. E aí, o Baudelaire diz o seguinte, eis aí um Sócrates francês, um Diógenes moderno. Quer dizer, na verdade, a gente pode se viver com pouco. E eu lembro a você que, recentemente, foi feito um documentário na França sobre os desempregados que não voltaram a procurar emprego. Então, resolveram viver com pouco. Então, é um filme que chama Tensão, Perigo, Trabalho. Quer dizer, aquela triângulo perigo, alta tensão, o trabalho é perigoso. Então, eles entrevistaram essas pessoas, e aí um engenheiro, que era um alto executivo lá de uma empresa, ele diz assim, eu fiquei perguntando assim, ele está vivendo com aquilo que para um francês é humilhante, que é a alocação familiar, que é uma espécie de Bolsa Família. Aí, ele disse o seguinte, olha, eu fiquei pensando assim, será que eu preciso tomar a água Pellegrino? Não preciso, posso tomar lá, pode tomar a água da torneira. Né? Depois ele falou, será que eu preciso do sapato tal? Será que eu preciso? Eu adoro ler. Eu ficava lá trabalhando 12 horas e não tinha nem tempo para ler. Então, aí o que eu faço? Eu vou na biblioteca do meu bairro, é excelente, eu fico lendo. Tem os livros de ocasião, que são baratíssimos. No dia seguinte sai um livro, as pessoas já leem, já vendem, aí fica quase nada. Eu posso... Estou ótimo assim. Então, e aí são várias pessoas. Tem uma outra moça que aí ela juntou um dinheiro e foi para o Larzac. O Larzac é um lugar da França, uma região considerada pobre, e ela comprou um pedaço de terreno. Como ela sabe plantar, não sei o que ela vive. Então, na verdade, eu fico me perguntando se isso não é uma maneira de uma crítica tácita, essa necessidade de tantas coisas. Será que a gente precisa de tanto mesmo para se sentir bem? Ou a gente fica precisando de tantas coisas para se aturdir, para não pensar em como organizar a vida de outra maneira, né? Eu acho que há algumas soluções que são esses, no momento, elementos muito setoriais, mas que estão acontecendo, né? Então, acho que eu ainda acho que a crise está tal, assim, não é a crise só material. Eu acho que essa crise, o Walter Benjamin dizia isso, né? É uma pobreza interior, né? A pobreza não é a pobreza material, o problema gravíssimo é a pobreza espiritual do mundo contemporâneo. E então, o que a gente pode fazer, né, nessa pobreza, né? Tem que fazer muito com pouco que nos restou. E a educação e a cultura, nesse momento, estão a zero. A zero, porque ela não é sequer uma educação para adaptação. Ela é uma coisa qualquer, não importa mais. Assim, você pode se dar bem na vida sem estudar, ou então, quer dizer, como se o estudo fosse alguma coisa para você se dar bem, para você aprender a se acompanhar, para ser mais feliz, tirar prazer de algumas coisas. Né? Mas como isso saiu de moda, então a educação não tem vez, a cultura não tem vez, a não ser na forma predominantemente, é claro que não é tudo assim, mas do mercado. E daí, então, que nós chegamos, eu acho, no grau zero. Como nós chegamos no grau zero, e essa última crise, né, da imobiliária, não sei o quê, mostra que tudo é muito frágil, tudo pode quebrar, eu acho que vai se mudar um jeito de viver
e que vai haver um renascimento das ciências e das artes. Porque nós chegamos num ponto que daqui não dá mais. Então, eu acho que vai liberar um tempo livre, aí, com essa coisa da sociedade do não trabalho, essas coisas que o Grupo Crise está discutindo hoje, e eu acho que é a grande chance, sim, de mudança agora. Obrigado, Gália, por essa brilhante reflexão, várias, né, que ela trouxe à nossa análise. E lembramos a todos vocês, na próxima quarta-feira, dia 21 de outubro, dentro do mesmo módulo, receberemos aqui José Miguel Wisnik, abordando o tema Eu que aprenda a levitar. Então, nós estamos na linha da música da Maísa, não é verdade? E a do Zé Miguel, né? Inclusive do próprio José Miguel Wisnik, que é músico e vocês vão adorar. Na próxima terça-feira, no Teatro Cultura Artística, já que vocês estão aqui em São Paulo, não deixem de ver Corda Vocale, com a curadoria de Leonardo Martinelli, dia 20 de setembro, terça-feira. E gostaríamos de agradecer especialmente hoje, concluir com um agradecimento muito especial à nossa ilustre convidada, a Gália Matos, nossa querida curadora e palestrante em vários outros momentos, para saber, como poucos, né, traduzir as nossas emoções e também para dar essa leitura trágica, né, da época de hoje, como poucas pessoas com tanta competência. Portanto, gostaríamos de um aplauso muito especial para essa nossa convidada. Zero de sentido, que não é, então ele é uma forma de tortura, ele é também uma maneira, é uma condenação, né, que os deuses fizeram, e que coloca o trabalhador na condição do jogador. Como é que é o jogador? O jogador começa sempre uma partida sempre do zero. Ele não acumula nada, ele não aprende nada, ele não faz experiência de nada. Ele é obrigado a recomeçar infinitamente o jogo do zero. Então, isso significa que o tempo não conta, quer dizer, nessa experiência do absurdo, portanto, no caso do trabalho, o trabalho vazio e sem sentido, ele significa que o dia do trabalho é insuportavelmente longo. Ele não passa, ao mesmo tempo que a vida é intoleravelmente curta. Então, é um sentimento paradoxal de que o tempo não corre e, ao mesmo tempo, a vida, não acontece nada na vida. A gente vive a impressão de que nada ocorreu. Porque não fica nada, porque a experiência é a possibilidade de assimilar acontecimentos que nos transformem, que nos defrontem com dificuldades ou com realizações que digam respeito a um aprendizado de vida, a um saber viver. Não é? Então, o trabalho absurdo não acrescenta nada na nossa identidade e nós não acumulamos, portanto, um saber fazer e um saber viver. Então, a situação de Sísifo é a figuração, na verdade, do absurdo. Agora, o que o Camus vai dizer? Bom, então, existe uma situação que o Sísifo ele não sabe que ele está vendo uma situação absurda. Ele só simplesmente está cumprindo a condenação. Ele sobe com a pedra, depois a pedra cai e ele volta a subir. Mas o que o Camus diz? Ele diz, olha, os mitos se calam. Eles só dizem que é isso que aconteceu com Sísifo. Ele amava demais a natureza, ele não respeitou lá um pacto que ele fez com os deuses, ele voltou para a terra do Tártaro, ele foi liberado para a terra, mas ele se encantou tanto com o rumor dos rios, com o sol, com os pássaros, com a exuberância da natureza e com o amor das coisas, que ele esqueceu de voltar. Então ele não podia romper um pacto com Deus e foi condenado, portanto, a carregar aquela pedra. Mas é isso que diz o mito. É aí o que o Camus diz. Camus diz o seguinte, os mitos se calam aí, para a nossa imaginação trabalhar. Então ele diz, o que me interessa nesse mito não é o movimento de repetição incessante, que é subir com a pedra e a pedra desmoronar novamente. O que me interessa é saber em que pensa Sísifo quando ele está descendo para pegar a pedra. Não é? No que será que ele pensa? E aí, o Camus vai dizer, esse momento é o momento da tomada de consciência, portanto, o momento da liberdade. Esse momento para compensar afetivamente essa intolerabilidade de nós enfrentarmos o nada, o não sentido das coisas, então o homem inventa as religiões.
Então, o que Freud vai dizer? Ele vai dizer que as religiões são superstições públicas e as superstições são religiões privadas. Então, Freud ele entende a ilusão religiosa como superstições. Né? Mas por que elas existem? Porque elas dizem respeito a desejos, é a afetividade. Né? O desejo de continuidade, o desejo que as coisas buscam a eternidade. Por quê? Porque o princípio do prazer, o amor, por exemplo, Freud vai dizer, se nós entendêssemos que o princípio do prazer aceitasse a sua finitude, quer dizer, que o prazer tivesse um começo, meio e um fim, nós seríamos infelizes, porque o princípio do prazer exige a eternidade. Que a ideia que uma privação vá limitar o prazer já inscreve o desprazer no prazer. Ora, e a religião participa disso, quer dizer, nós temos que dar continuidade a essa vida para ter um sentido, o nosso engajamento no tempo e as escolhas que nós fazemos no nosso cotidiano. Então, essa ideia de que a ilusão ela é fruto da imaginação de homens desejantes, de pessoas desejantes, então não pode colocar a ilusão no quadro do verdadeiro e do falso. Não é? Então, a ilusão ela nos acompanha e ela é constitutiva do conhecimento. Então, nessa visão, a própria razão é uma forma de paixão. Não é? A razão não é uma coisa abstrata, neutra, que consegue conhecer a essência das coisas, enquanto que a paixão é uma perturbação do conhecimento objetivo. A paixão é ligada à imaginação e, portanto, ao erro. Erro dos sentidos, erro das emoções, erro dos sonhos. Então, esse pensamento não, ele vai trabalhar naquilo que o sonho, portanto, a imaginação sonhadora, carrega de realidade. Então, a ilusão ela é constitutiva do conhecimento, ela não é um inimigo do conhecimento objetivo, porque ela simplesmente coloca a questão no plano da afetividade, no plano existencial, e não num plano epistemológico ou ontológico. Quer dizer, eu vou dizer, epistemologicamente a ilusão nos perturba no conhecimento. Ou então, ontologicamente, a condição da ilusão é o falso. Não. A ilusão, ela pode se realizar. A ilusão não é necessariamente negada pela realidade. Uma ilusão que nós construímos. Ela pode ser confirmada. E nós ficamos muito satisfeitos quando ela se confirma. Não é? Então, essa questão da ilusão, ela diz respeito a um conjunto de experiências afetivas que constitui a nossa subjetividade e a nossa identidade. E se o nosso mundo cai? De uma decepção. Não é? Quando nós dizemos, mas foi um desengano, tanto pode ser o sentido etimológico de nós recuperarmos uma objetividade do mundo, quanto pode existir essa ideia, não é, que nós fomos decepcionados em alguma expectativa. Portanto, sempre a ideia de desengano comporta algum peso de tristeza. Ora, mas a ideia de ilusão não significa necessariamente esse quadro que é da tradição racionalista. Por quê? Porque, etimologicamente, se nós pensarmos na palavra ilusão, ela provém de ludos. Illudere, né, que vem da latim, que dá no nosso ilusão, tem uma raiz que é ludus. E o ludus é o lúdico. Não é? Portanto, tudo aquilo que é lúdico é divertido, é um jogo, é uma representação, não é? É uma forma de ludicidade, portanto, de distração, mas um divertimento que pode ser inteligente. Então, o lúdico não é necessariamente uma ilusão no sentido de uma falsificação ou de uma fraude com relação ao conhecimento das coisas. Por quê? Porque esse registro que trabalha com a ambiguidade da palavra e da situação da ilusão, considera a ilusão como constitutiva do conhecimento. Por quê? Porque a ilusão não pertence à categoria do verdadeiro e do falso. Não é? A ilusão corresponde à categoria do desejo. E o desejo escapa a uma determinação objetivista, científica, teórica, no sentido de definições claras. Se vocês já tiveram acesso, leram ou já ouviram falar de um livro de Freud, que se chama O Futuro de uma Ilusão, nessa obra, Freud analisa a religião. Para Freud, nós sabemos que a religião é um sintoma, não é? Então, são os homens que têm medo da morte, medo da sua finitude, da sua precariedade, da sua fragilidade, da sua condição, nossa condição de seres
expostos, vulneráveis, mortais, que criam um além, criam uma outra vida para poder se compensar, não é, de uma ideia de um fim último das coisas. Isso é intolerável do ponto de vista afetivo. Por quê? Porque a morte, ela é a desilusão absoluta, quer dizer, é o fim das ilusões. Quer dizer, a morte não é o fim da vida. A morte é aquilo que desacredita inteiramente a vida. É como se tudo passasse a perder sentido, porque se a destinação última é a morte, isso não significa um sentido para a vida, mas é o que priva a vida de sentido. Então, agradeço a presença de todos, o convite do SESC, também do professor Renato Giannini, e de todos os que estão envolvidos, né, na organização desses encontros, que têm sido tão interessantes para todos nós, né? Vamos ver se hoje nós nos conversamos um pouco também sobre essa questão da queda ou da perda das ilusões, né? Porque quando a gente diz meu mundo caiu, na verdade, alguma expectativa que nós temos e alguma desilusão acontece com relação a uma representação que nós temos da nossa vida ou do que nós pensamos sobre nossa inserção no cotidiano ou também no tempo histórico, né? Então, de alguma maneira, o que significa desilusão? Normalmente, nós registramos essa ideia da desilusão como a perda de uma ilusão. E a perda de uma ilusão é quase sinônimo de decepção. Não é? Nós temos algum conhecimento imediato de alguma coisa e, subitamente, por alguma razão, essa expectativa e esse conhecimento que parecia familiar e tão próprio daquilo que nós vivemos nos desconcerta, não é? Nos enfrenta com uma contrariedade, né? Ora, no ponto de vista da história da filosofia, a tradição racionalista toma a ideia da ilusão como um desvio no conhecimento objetivo. Quer dizer, tudo o que é ilusório está do lado da aparência, é aquilo que nos perturba a boa apreciação das coisas e a medida do conhecimento. Então, num registro racionalista, tudo aquilo que é ilusão é recepcionado no registro de um obstáculo ao progresso da razão. Ora, mas esse pensamento racionalista, ele dualiza as coisas, né? Sempre separa razão de um lado, paixão do outro, teoria de um lado, prática do outro, ou então realidade de um lado, ilusão do outro. Então, de um lado nós temos o real com a sua identidade e sua não contradição, do outro lado nós temos a ilusão com a sua identidade e a sua não contradição. Como se o mundo fosse dualista e as coisas acontecessem em pares que se enfrentam e não se comunicam. Ainda, a ideia de desilusão pode se associar à ideia de desengano. Não é? O que é um desengano? Pode também ter um duplo sentido, né? Desengano é nós sairmos da dimensão do engano. Não é? Ser desenganado é conseguir ter acesso a uma verdade das coisas. Mas também o desengano tem o sentido, não é? Portanto, essas ilusões, que nós temos expectativas que se realizem e que elas acabam não acontecendo e elas desmoronam sobre nós. O que nós vamos fazer disso depois da perda de uma ilusão? Aí sim, quando ela se revela como algo irrealizável. Como é que nós podemos lidar com uma frustração e compensar essa frustração? Ora, eu gostaria então de falar um pouco para vocês, para acompanharmos o que seria esse caminho, né, do conhecimento e do autoconhecimento, o mito de Sísifo. O mito de Sísifo tal qual ele foi elaborado por Camus. Albert Camus é um filósofo francês que, enfim, faleceu na década de 60, foi ligado ao existencialismo, mas ele mesmo não queria se dizer existencialista, e ele escreve essa obra, e esse ensaio em particular, o livro é um conjunto de ensaios, que se denomina O Mito de Sísifo. E o primeiro ensaio chama-se O Mito de Sísifo mesmo. Quem que é Sísifo? Sísifo é uma personagem da mitologia que foi condenado por Zeus, ou pelo Olimpo, pelos deuses, a carregar um rochedo de uma planície até o alto de uma montanha, e quando ele é um rochedo imenso, e quando ele atingiu o cume dessa montanha, esse rochedo rolava novamente, ele tinha que descer até a planície novamente,
aquele esforço sobre-humano para carregar aquela pedra no ombro. Então, Camus imagina o rosto aderido à pedra, o peso afundando o ombro, os pés que vão se misturando com a lama para poder subir aquela montanha. Depois, aí chega lá no alto, finalmente, aí a pedra rola, ele tem que descer de novo, e assim infinitamente. Ora, o que nós temos aí logo de início nessa figuração? Nós temos a ideia do trabalho inútil, não é? E nada mais tedioso e insuportável do que o trabalho sem sentido, não é? Portanto, provavelmente os deuses e a mitologia já havia compreendido que nada é mais torturante para o homem do que o absurdo. Portanto, essa atividade, que não é uma atividade, é uma das figurações da inatividade, significa uma atividade para nada. Quer dizer, sobe com a pedra e ela volta a cair, a sua única função é voltar para a planície e levantar de novo essa pedra que exige um esforço físico terrível. Ora, mas o que Camus vai dizer? Camus vai dizer, bom, então provavelmente os deuses, já os gregos já sabiam que nada mais, a condenação pior para o homem é o não sentido das coisas. E esse trabalho, que é um grau